Ueba! Chegando aqui hoje para começar um caminho um pouco diferente. A gente tá nessa era de streamings e o pessoal tá viciado em assistir séries. Você vê todo mundo comentando essa série, aquela outra, e um negócio que ficou bastante popular foi, quer dizer, você vê muita gente comentando, nossa, viu essa, viu aquela, são as séries chamadas comumente de policiais. E aí eu vou pegar e contar uma história para voltar nesse ponto aqui. Quando eu tinha lá, eu era bem moleque, eu tinha acabado de aprender a ler, tinha de 7 para 8 anos, eu descobri na casa do meu avô uma coleção de livros do Arthur Conan Doyle, a obra completa dele, e nessa coleção tinha uma parte que eram os livros de capa vermelha, que contavam as histórias do Sherlock Holmes. Meu pai curtia muito ler esses livros, tinha lido um punhado, se não todos, e já tinha comentado comigo. Eu cheguei lá, achei Sherlock Holmes, peguei o primeiro livro, que eu não lembro qual que era, e li o primeiro conto, que eu não lembro qual que era. Mas eu fiquei malucão, cara. Sherlock era um cara fantástico, bicho. Ele chegava no lugar, olhava detalhes das coisas e conseguia resolver o mistério. E ali eu fiquei muito entusiasmado. Falei, cara, quando eu crescer eu quero ser detetive igual Sherlock Holmes. O que não aconteceu, obviamente. Mas, um tempo depois, eu estava na casa do meu tio Lincoln e minha tia Eliane, esposa dele, me viu lendo um livro que eu não lembro qual era e falou assim, não, esse livro aí não está com nada não. Espera aí que eu vou te dar um negócio para ler. E me deu Assassinato no Expresso Oriente, da Agatha Christie. E aí, bicho, tinha esse cara, Hercule Poirot, um detetive belga, que era completamente diferente do Sherlock, mas tão brilhante quanto. E aí, bicho, eu me enfiei nisso, eu li a obra toda do Conan Doyle, eu li todos os livros do Sherlock e li todos os livros do Poirot. Na verdade, na semana passada eu descobri que tem um livro da Agatha Christie com Hercule Poirot que eu ainda não li, eu vou atrás dele o mais rápido possível. E aí chegou um terceiro ponto, eu morava em São Paulo, eu estava voltando para casa, devia ter ali meus, sei lá, 10, 11 anos talvez. E passei na banca do Seu Zé. O Seu Zé era um jornaleiro muito gente boa, que durante a minha infância toda ele teve essa banca perto da minha casa. E eu passei na banca dele e tinha esse livro lá. Um livro usado, ele de vez em quando pegava uns livros usados para vender. Tinha uma estantezinha de livros usados. E estava lá o Falcão Maltês, do Dashiell Hammett. Eu olhei aquela capa, a foto do Bogart, né, trajado de Sam Spade, com a clássica capa de chuva e o chapéu fedora. E falei, seu Zé, isso é legal? Ele falou assim, isso é aqueles livros de mistério, aqueles livros policial, não sei se você gosta. Eu falei, eu gosto, cara. Comprei o livro, era preço de banana, livro usado, custava quase nada. Era uma edição, se eu não me engano, do Círculo do Livro, capa dura e tal. O livro estava novinho, levei para casa e devorei o livro, cara. E era completamente diferente do Sherlock e do Poirot. Porque todo mundo era meio pilantra, os caras tinham uma moral meio flexível, todos eles, os bandidos e os mocinhos. E eu me amarrei nesse negócio, cara, o chamado romance noir, né, o policial noir. E daí, bicho, é essa coisa, fui lendo várias histórias policiais, tinha uns livros policiais lá na biblioteca que eram para pessoal de idade pré-adolescentes e tal, e eu li um punhado, as histórias da Márcia, as histórias da Diana, não lembro quem eram os autores e nunca mais vi esses livros em lugar nenhum, mas eu devorava aquilo, cara, eu lia um livro, às vezes 2 livros por semana, eu me amarrava nesse negócio. Eis que um pouco mais velho, eu comecei a ver as séries de TV. Né? Eu lembro a primeira série de TV dessas de detetive, de mistério, de policial, foi Columbo, que minha mãe adorava, minha mãe era fãzaça do Columbo. Um personagem clássico, né? Com uma série com Peter Falk. Sensacional, cara. Columbo era sensacional. Um cara meio porcão, meio desleixado, assim, mas que era um gênio para desvendar crimes. Meu pai já gostava do Kojak, eu comecei a assistir Kojak com ele. Kojak era difícil, cara, passava tarde pra cacete. E depois eu fui caindo nesses mais, como é que se diz? Mais pop, né?
foram as Panteras, que era, né, o Charlie, que tinha aquela agência com as 3 meninas detetives que se infiltravam nas gangues para resolver os crimes. Tinha o Vegas, que era um detetive em Las Vegas, né, o cara tinha um Thunderbird vermelho e tal, era um cara bem legal. O Casal 20, que foi meio inspirado no Thin Man, né, do Raymond Chandler. É um casal muito rico que tinha por hobby desvendar crimes. E depois o Magnum, que era um negócio muito legal, né? O cara era um ex-combatente que vai morar na casa emprestada de um amigo dele, no Havaí, e detetive, investigava crimes lá em Honolulu, se eu não me engano. Lá na década de 80 foi aquela paulada, Miami Vice, cara. Miami Vice era um negócio diferente de tudo que já tinha acontecido, né? Desde do figurino, que porra, foi uma influência pesada nos anos 80, como disse o João outro dia no papo que a gente estava levando, era meio quilo de ombreira de cada lado, né, bicho, na roupa dos caras. E o cara andava de Ferrari para cima e para baixo e tal, e aquelas investigações com os cartéis de drogas em Miami, era um negócio bem legal. O visual fantástico, né, tudo muito colorido, uma fotografia bem diferente. O Michael Mann, né, cara, botou a mão nesse negócio, criou Miami Vice, mudou o mundo das séries, cara, influenciou todo mundo dali pra frente, e foi essa virada. Eu não vou ficar falando aqui das séries, né, dessa época, mas assim, pra vocês terem uma ideia que eu consumi muita coisa desde os anos 70. E me amarro nisso, cara, me amarro nisso, tanto que na minha dissertação de mestrado o tema foi justamente filme noir, né, focado lá em Los Angeles, Cidade Proibida, e nos livros do James Ellroy, e nos livros do Raymond Chandler, e nos livros do Dashiell Hammett. E, cara, me amarro nessas coisas e tal. E agora tem muita série, né, eles estão produzindo séries aos borbotões aí nos streamings, e muitas séries que a gente chama de policial, né? O que eu não concordo, e eu vou explicar por quê. Policial, certo, tem aquelas séries que o cara é realmente da polícia. O Los Angeles Cidade Proibida é um filme que os detetives são policiais, né? Mas dessas que eu citei aí, cara, Columbo é um detetive particular, Kojak eu não lembro se ele trabalhava para a polícia, as Panteras não trabalhavam para a polícia, o Dentana, do Vegas, não era policial. O Casal 20, né, o Jonathan Hart e Jennifer Hart, eles não eram policiais. O Magnum era detetive particular e os caras do Miami Vice eram policiais. Fica tudo no mesmo balaio de série policial, de livro policial, de filme policial, mas nem sempre o policial é o protagonista e muitas vezes não tem nem polícia na história, né? Então vamos lá, cara. Os protagonistas podem ser da polícia, os policiais. Detetive particular é muito comum, talvez mais comum do que os policiais mesmo nas séries e livros mais antigos. Recentemente, que eu acho que tem mais coisa com protagonista policial mesmo. Mas tem aquelas histórias que o protagonista é o criminoso. O cara tá ali, vai te contar a história do cara que vai cometer o crime. E muitas vezes esse crime a polícia não chega nem a se envolver na parada, né? Tem os filmes de gangster, muito se resolve entre os gangsters mesmo e a polícia nem aparece. E ainda tem o cara que não tem nada a ver com a parada e se envolve no crime. O cara... tem filmes recentes, eu vi outro dia... Emily the Criminal, que é uma menina que ela não é... Ela é uma estudante de arte, tá mal de grana e tal, e acaba se envolvendo no crime para ganhar dinheiro, para inclusive pagar a dívida que ela tem do empréstimo educacional lá e tal. Então tem esses tipos de protagonistas. Como é que eu reúno todos eles? O que tem em comum em todas essas séries? Ao invés de eu chamar policial, os americanos já chamam, né, de crime story, crime fiction. É o crime, cara. Então, nós vamos tratar o porquê que o nosso tema aqui é o crime em séries. São as séries que contam histórias que envolvem crimes. E você vai ver que todas essas séries que você gosta encaixam nesse guarda-chuva do crime. Você tem
temas diversos, né? Além de ter protagonistas diversos, você tem temas diversos. Você tem aqueles tradicionais que tratam da investigação, né? E aí tem uma paulada, né, bicho? O Los Angeles Cidade Proibida, que eu citei aqui, por exemplo, é um deles. Essas séries todas, Columbo, Kojak, Panteras, Vegas, Casal 20, Magnum, Miami Vice, todos esses tratam da investigação. Mas eu tenho temas diferentes. Eu, por exemplo, tenho as histórias que tratam do crime em si. Eu gosto de citar as histórias do Ripley, né, da Patricia Highsmith. O Ripley é um pilantrão que vai atrás de um cara que estudou com ele, que nem se lembrava dele direito, os caras ficam amigos, ele mata o cara e toma o lugar dele. E tem várias histórias, né? Tem o talentoso Ripley, depois o jogo de Ripley, e isso já foi contado em vários filmes, né? Tem o talentoso Ripley mesmo, o jogo de Ripley mesmo, e tem o Sol por Testemunha e... caramba, como é que é o nome? O Amigo Americano. São 2 filmes europeus, um francês e um alemão. E todos eles contam essa história, as histórias do Ripley, né? Tem aqueles filmes que são um golpe ou um roubo, né? Um famosíssimo é o Rififi, um filme francês, super legal, cara, que tem a sequência de roubo, que é uma sequência longuíssima e que não é que não tem diálogo, não tem uma palavra, né? Os caras planejam o roubo todo e na hora da execução é aquele negócio no silêncio, cara, é um negócio muito bem feito, muito legal. O famosaço Golpe de Mestre, né, com Robert Redford e Paul Newman, cara, fugiu o nome do cara aqui, que é famosaço, né, os caras vão dar um golpe, bicho, e tem reviravoltas 1000 na história, isso é comum nos filmes de golpe. Mais recentemente tem o Ocean's 11, né, que é um filme bacana lá, com o George Clooney e o puta elenco só de gente do primeiro time. Tem aqueles filmes que tratam da fuga, né? Ou seja, o crime já aconteceu e o pessoal vai fugir. Eu gosto de citar aqui A Fuga mesmo, com o Steve McQueen, que é isso, aconteceu. Os caras já cometeram o crime e conta a história deles fugindo. Tem vários outros filmes também com esse tema. Tem esse de Crime Spree, né? Que é o pessoal sai cometendo crimes em série, famosíssimo. O filme do Arthur Penn, Bonnie e Clyde. Um filme antigaço, violento pra cacete e que marcou época, né? Tem o Badlands, do Terence Malick também, a menininha adolescente se apaixona pelo cara que recolhe lixo lá na rua dela e os dois viram criminosos e saem cometendo crimes em série. Um que o pessoal deve conhecer, que é mais recente, mas já é antigo, o Assassinos por Natureza, do Oliver Stone, mais ou menos baseado numa história do Quentin Tarantino, que é o casal também, que sai cometendo crimes e se tornam superstars. A mídia transforma eles em superstars. É um negócio malucaço, muito legal. E como eu citei ali, a pessoa errada, né? O cara que não tem nada a ver com a história e vira suspeito de um crime. Um legal de citar aqui é o Sabotador, do Hitchcock. Né? O cara tá lá na fábrica de aviões, começa a ter um incêndio, aparece o Fry, que era um colega dele, dá para ele um extintor de incêndio, ele vai lá e o extintor de incêndio estava cheio de gasolina, ele acaba piorando o fogo e é perseguido e ele precisa encontrar esse Fry para provar que ele é inocente. Várias histórias nesse sentido, né? Esqueci o nome do autor, mas Big Clock é um também, que o cara vai investigar que na verdade não é bem um crime, mas ele vai investigar uma situação para provar a inocência dele. Então, esses temas todos também cabem debaixo deste guarda-chuva que é o tema crime. Então, nós vamos tratar aqui de séries sobre crime, crime em séries. Isso vai ser periódico, aqui é só o episódio 0, eu estou só explicando mais ou menos o que a gente vai falar. A proposta aqui é fazer um podcast bem curto, te dando dicas da série, do tema, quem são os protagonistas, para ver se você se interessa e a gente vai tentar pelo menos colocar aqui em qual streaming que ele aparece ou que forma que você vai usar para assistir, ou até se não vai ter jeito de assistir, porque tem umas coisas aqui que são raras, difíceis de achar, mas que eu vou acabar comentando aqui e aí, bicho, se vire para achar. O recado que eu queria dar era esse, tá apresentado aí o novo podcast e vamos ver se isso rola, vamos ver se vocês vão gostar, vamos ver se essas dicas vão valer de alguma coisa.
Beleza? Dá um joinha aqui pra gente. Não gostou? Não dá um joinha ou dá um joinha, recomenda para os seus inimigos, fala, vai lá ouvir o Drills falar bobagem sobre crime em séries. Um abraço e até a próxima!